Bom dia a todos, todas e todes aqui do nosso grupo do Gota d'Água, do Programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ e também de participantes que se inscreveram para fazer o curso de podcast, o uso de podcasts como metodologias ativas em sala de aula. É um prazer muito grande poder contar com vocês. Teremos aqui algumas semanas que vocês vão nos acompanhar através de um podcast, um curso em formato de podcast, que vai ficar disponível no Spotify. No final, aqui nós vamos já disponibilizar os links para vocês acessarem. E também temos uma surpresa, eu vou contar depois, não vou revelar agora, mas tem uma surpresa para vocês também. Peço que todos registrem aqui a sua presença no chat, né, escrevendo o seu nome, a instituição a qual você representa, e também, nesse bate-papo que nós vamos fazer hoje, estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, a nossa querida Hebe Rios, que já teve passagens pela EPTV, por rádio, hoje está trabalhando na parte de divulgação científica lá junto da Unicamp, e hoje é uma querida que estamos aqui recebendo para falar um pouco sobre como é que nós fazemos essa questão de linguagem, divulgação científica, traduzir uma mensagem para o público, que é o que a gente vai fazer aqui com o podcast. Nós vamos pegar aqui mensagens mais variadas e transformá-la, adequá-la para que todos possam compreendê-la. Bom, estou vendo aqui o pessoal está chegando, e para fazer a abertura deste evento, eu vou convidar o secretário executivo do consórcio PCJ, Francisco Laós, para fazer aqui suas boas-vindas e a recepção à nossa querida Hebe Rios. Francisco, bom dia. Bom dia a todos. Gratos à sempre presença, a participação e parceria de todos. Hebe Rios, que é nossa parceira de muitos anos, ela não faz ideia o quanto ela nos ajudou em momentos difíceis, onde nós estávamos implementando a novidade da cobrança voluntária pelo uso dos recursos hídricos, renovação da outorga do Cantareira, a Hebe esteve presente nos ajudando, viu, Murilo? Então, em nome de Mário Botion, prefeito de Limeira e presidente do consórcio PCJ, eu agradeço a Hebe e a todos que, direta e indiretamente, estão contribuindo e estão participando dessa live de lançamento. Desejo sucesso e, com certeza, né, Murilo? Será uma novidade que vai dar certo graças a essa criatividade maravilhosa, inclusive, das educadoras, que desde 1994, viu, Hebe? Nós começamos com 64 alunos. Hoje são mais de 150 mil alunos por ano. E de uma maneira sustentável, né? Ou as prefeituras ou parceiros, a gente mantém esse programa vivo e perene, constante. Então, eu acho que isso é uma conquista de todos. Então, eu encerro já a minha fala. Eu sou perigoso, né, Murilo? E a Hebe tem que sair mais cedo. Então, encerro a minha fala com muito gratos, Hebe, a todos, e uma excelente participação hoje, como sempre. Gratos. Abraço. Bom, Francisco vai continuar aqui, porque depois acho que ele vai vir aqui para fazer mais comentários e tudo mais, participar. Murilo, é um perigo isso, é melhor não, ela tem horário para sair, mas eu tento ser breve. Ela me entregou a falar em 30 segundos, então ela foi uma das pessoas que me treinou a falar em 30 segundos, então eu acho que eu consigo. Pronto, vamos superar. Bom, pessoal, nós vamos, antes de introduzir o nosso bate-papo, lembrando a todos que esta é uma live de lançamento do curso de podcast que nós vamos acompanhar aqui durante todo esse mês de agosto. Teremos um encontro presencial com oficina, mas eu vou dar todos esses detalhes depois de nós conversarmos aqui com a Hebe, que vai nos trazer as suas experiências de como lidar com a questão de divulgação científica, tradução, linguagem. Ela já trabalhou na televisão, trabalhou no rádio, trabalha com assessoria de imprensa, é também voluntária. Então, ela tem uma experiência vasta aí para contribuir para a gente de como pegar temas complexos, né, que esse é o trabalho do jornalismo, pegar temas complexos, entendê-los e traduzi-los para a audiência. Então, a Hebe é uma pessoa muito qualificada para nos explicar sobre isso. Mas, então, lembrando aqui, no final eu vou dar todas as instruções para vocês acessarem o curso de podcast pelo Spotify. Os episódios vão ficar disponíveis no Spotify, tá bom?
Nós estamos aqui relançando um Spotify do consórcio PCJ, que se chama AguaCast. Ele vai ficar disponível dentro do AguaCast e em formato, o curso inteiro vai ser em formato de podcast. Então, eu espero que vocês gostem bastante, mas depois eu vou dar mais detalhes. E tem uma surpresa aí super especial que nós fizemos com muito carinho para vocês e eu espero que vocês gostem. Bom, vamos começar aqui nosso bate-papo com a Hebe. Eu vou pedir para as pessoas, a gente vai reservar 10 minutos depois do nosso bate-papo para vocês fazerem questionamentos à Hebe, tá bom? Então, vai anotando as perguntas, quem quiser pode pedir a palavra depois, né? E quem já quiser anotar sua pergunta no chat, vai deixando a perguntinha lá no chat que depois a gente lê para eles, tá bom? E conforme forem chegando, e está chegando mais pessoas, eu vou pedir, ó, chega, coloque seu nominho aqui no chat, o nome e a instituição a qual você está representando e já registre a sua presença aqui no chat. Então, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo com a Hebe Rios. Ela é jornalista, é professora, assessora de imprensa voluntária também, mestre em linguagens, mídia e arte pela PUC Campinas e graduada em comunicação social e história, especialista em mídias digitais. Ela já foi editora, repórter e apresentadora de TV, locutora de rádio, roteirista e editora de vídeos comerciais e institucionais, além de realizar mídia training para empresas. Hebe, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui conversar com as educadoras participantes do Programa de Educação Ambiental do Consórcio, e também temos aqui pessoas de outros estados que estão fazendo o curso de podcast dentro desse âmbito do Programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ. Então, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Murilo, agradeço também as palavras do Francisco, sempre muito generoso e exagerado, não sou tudo isso não faço mais do que a minha obrigação como jornalista, né? Ele sempre que fica, né, achando que eu estou fazendo mais, mas não estou fazendo não, estou fazendo minha obrigação mesmo. Então, eu agradeço o convite, acho essa iniciativa muito boa, e quanto mais a gente criar mecanismos, né, de comunicação e expressão, melhor, né, para todas as áreas. E pode começar a fazer as perguntas, estou aqui à disposição. Vamos fazer pinga-fogo com a Hebe Rios. Hebe, para começar, você agora saiu da televisão, está trabalhando com divulgação científica na Unicamp, onde você produz ali boletins. Como lidar com divulgação científica em meio a fake news? Hoje a gente tem esse problema sério das pessoas acreditarem em qualquer coisa, as fake news estão cada vez mais elaboradas, né? Ficam parecendo cada vez mais uma matéria jornalística. Como que é trabalhar com divulgação científica em meio a essa tempestade de fake news que a gente vive hoje? O trabalho em si é um trabalho que exige checagem, estudo, apuração, como qualquer outro trabalho dentro do jornalismo, né? É lógico que, como você falou, hoje as fake news muitas vezes são elaboradas, né, e parecem muitas vezes matérias de divulgação científica, né? Mas quem trabalha com divulgação científica tem condição de saber, né, e muitas vezes por meio até de agências de checagem, né, e outros instrumentos, que aquilo é realmente uma fake news. As pessoas, né, o cidadão comum, hoje existem muitas ferramentas para que ele também descubra se aquela informação, né, é falsa ou não. Mas a divulgação científica, ela vamos dizer assim, ela nunca foi tão requisitada, eu acho, principalmente a partir da pandemia, né? Você vê vários cientistas que ficavam muito mais no contato com a imprensa. Hoje, a população conhece, a população sabe, aquele cientista da Fiocruz que falou. Por que isso? Porque os meios de comunicação foram recorrer a essas pessoas justamente diante daquela quantidade de fake news, né, que aflorou, principalmente durante a pandemia. Então, eu acho assim, o trabalho com divulgação científica, ele foi valorizado, ele está sendo cada vez mais valorizado, principalmente agora, com as fake news. É difícil trabalhar com fake news, é óbvio, e isso não é só para o jornalista de divulgação científica, para qualquer jornalista de qualquer área. Porém, eu acho que a nossa área, ela está sendo cada vez mais valorizada justamente por isso, porque você tem uma quantidade enorme, né, de pessoas que estão
uma sofisticação cada vez maior na elaboração de mentiras, né, que dão aquele aspecto de notícia, de divulgação científica, mas, na verdade, essas notícias são mentirosas. Então, o nosso trabalho está sendo cada vez mais reconhecido, mais necessário e mais, vamos dizer assim, não é facilitado a palavra, mas ele está sendo cada vez mais impulsionado pelo fato de você ter esse outro lado. Então, eu acho que a dificuldade é enorme, lógico, não estou falando que seja fácil, é muito pelo contrário, é muito difícil, porque você tem todo esse outro lado. Porém, você tem a vantagem de ter uma parcela da sociedade que, justamente em função dessas fake news, busca esse outro lado. Olha, eu vou dar um exemplo. De 70 inscritos, a gente chegou a ter, de 0 inscritos, a gente chegou a ter 70 inscritos por dia no nosso canal, por conta de solicitação de informações sobre as demandas na área da saúde. A gente passou de 0 inscritos para 40 mil inscritos, assim, em semanas. Então, é pouco, 40 mil inscritos. Claro que é pouquíssimo ainda, mas você sair de 0 para 40 mil num tempo curto, mostra justamente essa demanda da sociedade. Oi, Murilo? Oi, Murilo, não estou te ouvindo, tá? Se você estiver perguntando, não estou te ouvindo. Acho que caiu, só um minutinho, por favor, que a gente já vai resolver. Ah, tá. Aí, voltou. Murilo, eu não estou te ouvindo, tá? Não estamos te ouvindo, Murilo. Bom, Hebe, enquanto o Murilo se prepara para retornar, né? Aham. Então, vamos em frente. Eu acho extremamente importante algumas palavras que eu entendo que ressaltam a realidade. Você disse assim, durante a pandemia vieram as fake news e aí recorreu-se ao domínio da ciência e da tecnologia, ou seja, especialistas que uma vida inteira, muitas vezes, não eram lembrados ou não eram reconhecidos, passaram a adentrar na agenda das pessoas. E as pessoas passaram a ter o hábito disso. Vamos verificar, vamos checar com essas pessoas se essa notícia bombástica, que fica-se na dúvida, é fake news ou não, está acontecendo. Então, eu ressalto isso que você disse, é isso mesmo, né? Nós temos que ter essa oportunidade e esse cadastro, né, que seja pessoal no nosso WhatsApp, a quem recorrer, para ter uma informação e evitar, muitas vezes, desempregos, quedas da bolsa de valores, porque uma fake news pode provocar tudo isso. Claro, e aumenta a responsabilidade nossa, né, como jornalistas de divulgação científica, né, nossa responsabilidade nisso é muito grande, porque o próprio jornalista, ele é um cidadão, ele também pode ser enganado. Quantas e quantas vezes, né, a gente, na checagem de alguma informação, a gente acaba quase indo na onda da fake news, né? Se a gente não tiver uma checagem muito apurada, porque hoje, realmente, os instrumentos estão se sofisticando cada vez mais. Mas aí a nossa responsabilidade, né, como jornalistas dessa área, que, inclusive, a gente tem uma condição, um privilégio, né, de estar mais perto dos pesquisadores, perto fisicamente e institucionalmente, né? A gente consegue checar as informações diretamente com as fontes, né? Então, é um privilégio que a gente tem obrigação de passar para a sociedade, quer dizer, olha, gente, eu conversei com a pessoa, né, com o pesquisador X, a pesquisa diz isso, ter clareza, né, ter a humildade de saber que você é um ignorante. Eu como jornalista, eu sou ignorante em tudo. O meu papel é justamente, reconhecendo a minha ignorância, eu perguntar para o pesquisador não ter vergonha de falar, olha, isso não ficou claro para mim. Se eu for contar isso para uma pessoa, eu não vou conseguir contar. E eu não posso usar a sua linguagem técnica, porque a sua linguagem técnica é para os seus pares, para quem está lá fazendo,
né, o mestrado, o doutorado. Eu não posso falar isso para o meu, né, para o meu leitor, para o meu internauta, para o meu telespectador, meu ouvinte. Então, é aí a nossa responsabilidade. E fazer essa tradução também, por exemplo, uma situação que eu sempre enfrento. Não é todo jornalista que gosta, que acha que o jornalista deve mostrar o seu próprio texto para a fonte, acha que isso é uma coisa horrível. Eu, sinceramente, que me perdoem os jornalistas, mas quando tem um assunto, por exemplo, eu estou falando de uma pesquisa, eu faço questão de mostrar, professor, isso que eu estou dizendo está correto? Eu estou falando alguma besteira? Porque, gente, a pesquisa é dele, não é minha. Como eu vou assumir uma coisa porque eu achei que é aquilo? Não tem achismo. Não tem achismo. O fato de você traduzir, você não pode agregar um valor do seu achismo. Você tem que falar exatamente aquilo que é, com as palavras mais, vamos dizer, melhor colocadas, de tal forma que o seu público entenda. Aí, muitas vezes, eu me deparo com um pesquisador, esses dias foi interessante, eu mostrei para ele, ele começou a fazer uma porção de correção de texto, né, de texto escrito. Eu falei, professor, o senhor me desculpe, o texto meu é um texto falado, é um texto oral. Então, no texto oral, ele é um pouquinho diferente, não é que a gente vai cometer incorreções, né, erros de concordância, né, nesse sentido, não. Mas por exemplo, eu estou falando aqui, se eu for colocar no papel o jeito que eu estou falando, é óbvio que fica diferente, né? Então, eu expliquei, professor, olha, nesse caso eu não posso mudar, professor, porque eu estou querendo dizer tudo isso. E beleza, você estabelece uma relação com o pesquisador que ele próprio, ele não entende o seu mundo, ele não entende as técnicas jornalísticas de um audiovisual, né? Ele nem tem obrigação disso, né? Então, é uma relação de diálogo muito tranquila, né? É óbvio que alguns pesquisadores são um pouco mais intolerantes, arrogantes. Isso não é só porque é pesquisador, isso é do ser humano, né? Você tem jornalistas arrogantes, você tem, né, professores arrogantes, isso é do ser humano, mas beleza, a gente ali na relação humana, a gente vai, né, conversando, dialogando, para o benefício daquele que é o motivo de tudo isso, que é o nosso leitor, nosso telespectador, nosso ouvinte, etc. E aí, Hebe, você toca num ponto muito interessante que vai servir aqui para os nossos participantes do curso de podcast, que é essa questão de como usar a linguagem, né? Então, nós estamos falando de podcast, onde o áudio, a gente tem que entender que a voz também transmite toda essa questão que você está falando, da imagem que se quer passar com o texto, né? Então, essas dicas que você está dando de checar as informações, essa responsabilidade que a gente está comentando aqui que as educadoras, os educadores realizem podcasts com os alunos, tem que ter essa responsabilidade da averiguação dos dados, das informações que serão passadas, que é um processo jornalístico também, né? Sim, a apuração, a checagem, ela tem que ser, assim, o mais perfeita possível, independentemente do veículo, da plataforma, né? Isso é a nossa razão de ser, é o nosso princípio, né? A partir do momento que você fez isso, aí você faz a escolha, se vai ser um podcast, se vai ser um texto escrito, se vai ser um audiovisual. O podcast, eu acho que ele tem essa facilidade, a gente está se vendo hoje em dia, o rádio não é mais só ouvir, é ouvir e ver, né? No caso, o podcast tem essa característica, né? Que é o videocast, na verdade, né? Então, você cria até uma certa intimidade, né? Que você está vendo a pessoa. Mas, independentemente de ver ou não, por exemplo, muita gente aqui está com a câmera fechada, não estou vendo ninguém, vocês estão me vendo, né? Tudo bem, tranquilo. Mas a gente está num bate-papo, a gente está conversando. O podcast, ele tem essa característica que eu acho muito legal, porque humaniza, né? Humaniza a informação, humaniza a relação. Você tem dúvida, o outro responde, e isso vai, às vezes, 1 hora, 2 horas, as pessoas nem sentem, né? Porque é como se fosse você estivesse numa sala conversando com as pessoas, que é exatamente isso que a gente está fazendo, uma sala virtual, né?
Então, eu acho esse mecanismo muito é um privilégio a gente ter esse mecanismo hoje, de bate-papo, né? É aquela interação do rádio, que antigamente ficava, o ouvinte fulano de tal, aí eu sou da época que ó, o telefone, né? O ouvinte está na linha, né? Fala com o ouvinte, aí o ouvinte fala, quer dizer, né, que é toda uma história legal, foi um momento ótimo, mas hoje a gente tem a oportunidade de ter isso de forma imediata, né? Então, vamos aproveitar isso. Agora, uma coisa que às vezes as pessoas ainda estão um pouquinho travadas às vezes, fazer o podcast de um jeito muito formal, como se fosse uma palestra. E eu acho que não, essa mídia, ela sabe, é para isso, para a gente conversar, sabe? Conversar sem muita formalidade, sem muita, né, pompa e circunstância, eu acho. Então, Hebe, nesse caso, você já trabalhou na televisão, trabalhou no rádio, trabalhou no impresso. Que dica que você dá de linguagem para que as educadoras usem nesses podcasts? Você já deu uma aí, não precisa ser tão formal, pode ter um pouco de humor e reverência, mas você que trabalhou nessas mídias, transitou por todas, né? As 3 grandes áreas aí do jornalismo, impresso, impresso digital, rádio e televisão. Quais dicas de uso da linguagem você dá? Eu acho assim, hoje você tem espaço para tudo, inclusive para esses mais formaisinhos, né? Você tem podcasts, uma edição totalmente, como é que fala? Dinâmica, diferente, com ilustrações sonoras que eu chamo, são aqueles sons que vêm de uma voz ou de um efeito sonoro. Isso depende muito da sua condição de edição, né? Se você tem um editor de áudio, se você sabe fazer edição, ou se você tem alguém que faça isso para você. Então, você pode criar aquele podcast muito dinâmico, diferente, ou então aquele mais quadradinho, né? Mais didático, quase como se fosse uma aula. O que eu sugiro é que, assim, como tem milhões, você pode ouvir e você buscar aquele formato que mais se aproxime do conteúdo que você quer passar. Agora, quando você faz essa escolha, eu particularmente acho que, mesmo sendo algo didático, né, como uma sala de aula, você deve deixar aquilo mais humanizado, deve sair um pouco de coisas que deixem aquela linguagem muito engessada, muito formal, né? E para isso, você pode, olha, gente, tudo bem, hoje nós estamos aqui, nós vamos falar sobre o assunto tal. Vocês já ouviram falar nesse assunto? Olha, eu trouxe aqui, inclusive, para quem está acompanhando por imagem, aí se você quiser usar um PowerPoint, sei lá, né, e ilustrar aquilo, no caso que eu estou falando, o que você está me perguntando com relação às educadoras, né? Então, eu acredito que haveria os educadores, né, que tem também um conteúdo ali para ser passado, né? Que, se não quiser passar por vídeo, que não é um videocast, é só podcast, aí você tem que transformar aquele conteúdo em áudio. Olha, gente, vamos ouvir, então, o que o professor fulano de tal disse sobre essa coisa. Aí vem o áudio do professor fulano de tal. Deixar a trilha, né, aquela trilha de áudio, diversificada, né, enriquecida, com recursos sonoros, né, que deem um colorido àquilo que, para quem está ouvindo, é um prazer ouvir, né? E se a gente levar em conta que até coisas que não são tão prazerosas, mas que existe um interesse do público, o público fica até o fim, você sabe disso, mesmo sendo um papo não muito agradável, quando a pessoa tem interesse, ela fica. Se você deixar aquilo agradável, você vai ter cada vez mais pessoas aderindo ao seu áudio, né, ao seu podcast. Eu penso dessa forma, eu não sou especialista em podcast, mas é uma intuição que eu tenho, é uma coisa um pouco lógica dentro daquilo que eu procuro fazer no audiovisual, que eu trabalho mais com audiovisual. Exato, até nesse ponto. Na televisão, você fez matérias, inclusive aqui com o consórcio PCJ, nessa linha de meio ambiente, que são temas bem complexos para ser traduzido para a população, né? Como que você fazia esse processo de tradução? Você já contou aí que você pergunta, tem curiosidade,
Mas isso é importante a gente passar aqui para as educadoras, porque esse processo de traduzir as matérias jornalísticas para o público é mais ou menos um processo educativo também, igual como no ambiente de sala de aula e agora com os podcasts. Então, queria que você relatasse um pouco essas suas experiências de lidar com esses temas complexos, como a questão de meio ambiente, da gestão da água, para traduzir, quando você trabalhava na televisão, que você traduzia isso para o grande público. Tá. Eu vou, então, falar um pouquinho da época que eu trabalhava no TV e agora que eu estou na divulgação científica da Unicamp. Eu trabalhei durante muitos anos como editora e algumas vezes fazia reportagem. O trabalho do editor, ele tem um frio sobre a reportagem. Então, o repórter vai lá, né, vai lá, batalha, pega entrevista aqui e acolá, só que ele chega na edição, o jornal que eu fazia era diário, né, e a gente falava, matéria bonita é a que vai para o ar, né? Então, você tinha um tempo para editar, para colocar aquela matéria no ar, você não podia ficar, né, muitas horas. Então, você já ia conversando com o repórter, fulano, o que tem de forte aí, o que você conseguiu, o que você não conseguiu, para que na hora que o repórter chegasse, você, como editor, já tinha noção daquilo que era o mel, né, que era o necessário, o possível, dentro das horas e dos minutos e dos segundos que você dispunha para editar aquela reportagem. E eu fiz um exercício de síntese ao longo da minha vida profissional por conta disso, né? E eu pegava, né, aqui, não, beleza, pum, vai para o ar, né? Eu fiz esse exercício de síntese minha vida toda. Quando chegou na Unicamp, foi exatamente o contrário, porque eu não tenho um deadline. Deadline é assim, é o tempo que você... É o tempo limite, né, que você tem para colocar uma reportagem no ar. Então, por exemplo, o jornal vai entrar meio-dia. Você vai editar a matéria 5 para meio-dia? Então, a gente fazia isso, mas o nosso deadline era no máximo, era 20 para meio-dia. Só que a gente sempre ultrapassava o deadline, né? Enfim, você tem um limite. Na Unicamp, você não tem isso. Você tem uma quantidade de reportagens que você pode fazer. Claro que tem os factuais, mas os factuais, eles não são tão direcionados ao audiovisual, eles são mais direcionados ao portal, né? Ao portal da Unicamp. Então, eu, né, tenho esse privilégio de ter mais tempo. E também eu tenho que ter um conteúdo, porque, querendo ou não, no jornalismo, na hard news, ali no dia a dia, as notícias, muitas vezes, elas têm uma certa superficialidade. A gente sabe disso, né? A notícia ali do dia a dia, do audiovisual. Quando é uma reportagem especial, não. Aí sim, inclusive a reportagem tem um tempo maior, você pode se aprofundar. Então, essa característica da reportagem especial é o que eu vivo hoje diariamente na Unicamp. Todas as reportagens são reportagens especiais, com um nível de aprofundamento muito maior. Então, eu, como sou uma pessoa ignorante, eu sei que eu sou, o que eu faço? Eu entrevisto as pessoas. Quando eu chego na redação, eu assisto novamente a entrevista todinha, transcrevo a entrevista todinha. Nesse processo, eu já estou assimilando, né? Depois que eu transcrevo, e no processo de produção também, eu já vou dialogando, né, com o professor. Professor, o senhor tem imagem disso? Professor, eu vivo enchendo os professores lá sobre imagem. Não, professor, não, que seja um gráfico, o senhor pode me mandar. Porque, gente, audiovisual é imagem, né? E, às vezes, o professor está com uma pesquisa lindíssima, mas eu não tenho como transformar aquilo em imagem, né? Aí, eu analiso toda a fala, vejo daquela fala o que é essencial em termos de informação, e dentro do que é essencial, o que é imagem, o que é fala, o que é ilustração, a gente tem uma ilustradora, né? É uma ilustração que eu vou ter que pedir para a ilustradora. É um quebra-cabeça que eu vou montando. E isso vai me ajudando a compreender aquele assunto de tal forma que, quando termina a reportagem, eu estou especialista naquele assunto. Tanto é que eu fiz inscrição agora para o meu doutorado, em que eu defendo minha defesa, assim, né, em termos conceituais, chama pedagogia da reportagem. Eu acho que a reportagem, ela é um instrumento pedagógico precioso, viu, professores? Peçam para os seus alunos, ou vocês mesmos façam reportagens. Por quê? A reportagem, você tem que entrevistar as pessoas. Você tem que procurar aquele assunto nas mais
formas, nas mais alternativas de busca que a gente tem hoje, né? Nas mais ricas alternativas de busca que a gente tem hoje. Artigos científicos, né, que estão aí online, né, que estão disponibilizados, entrevistas ao vivo ou gravadas, quer dizer, a gente tem uma infinidade de fontes aí de consulta e pode entrevistar os pesquisadores também. Então, quando você faz esse processo, você vai adquirindo uma série de conhecimentos e que o auge disso é nessa sua necessidade de explicar para o outro. Ou seja, você tem que compreender profundamente, muitas vezes, um determinado assunto, para poder explicar para uma outra pessoa de uma forma simples, de uma forma compreensível, não técnica, né? O menos técnica possível, né? Que saia daquele tecnicismo, né? Que tem uma linguagem toda rebuscada e que as pessoas não vão entender. Então, eu acho que isso é uma pedagogia, isso é uma forma de você aprender muito rica, né? E sem contar também que você, a técnica da reportagem, você não pode, apesar do meu exercício ali ser ao contrário da síntese, né, e eu ter que especificar mais, mas eu também não posso ficar especificando muitos detalhes que vão sair do foco daquela, né, do enfoque que eu tô buscando, né, ou do público-alvo. Ou seja, é um exercício também nesse sentido, de você, ao mesmo tempo que você tem a desconstrução da síntese, ou seja, você se aprofunda no assunto, você também não pode sair do foco o que você está direcionando para o seu público. No caso, meu público é um público geral. No caso do professor, quem é? É o aluno. É o aluno de ensino médio, é o aluno de ensino fundamental, que você sabe o repertório, mais ou menos, que ele tem. Então, você vai ter que buscar um foco também para o seu conteúdo. Você não vai poder chegar e ficar falando de tudo como se você estivesse falando num congresso, né? Ou seja, isso tudo é reportagem, porque a reportagem você faz para a rádio, faz para a TV, faz para a internet. Tudo isso vai balizar a forma como você vai direcionar a sua reportagem. Então, para mim, reportagem é o máximo. E uma questão interessante desse Eu ponto acho que é o máximo. assim, uma questão interessante desse ponto que você está levantando é a questão da variedade de temas e assuntos que você lida. Por exemplo, o boletim da Unicamp tem de tudo, tem desde pauta com indígenas, pauta de mudança climática, de questões mais técnicas ou mais sofisticadas, como, por exemplo, a questão na área de engenharia, na área de medicina, e você tem que ali abordar esses temas no boletim, que vai sair traduzindo. Porque aqui, isso também é um exercício comum dentro do projeto Gota d'Água, porque aqui cada ano se propõe um tema. O tema desse ano são os comitês mirins, né, e motivar a instalação de comitês mirins. E é um tema desafiador para as educadoras e os educadores trabalhar essa temática, né, porque já é difícil a questão de comitê, o assunto comitê de bacias, imagina para nós, assim, né, pessoas que ainda não conhecem totalmente o sistema de gerenciamento, imagine para trabalhar com crianças, né? Então, mas isso mostra a sua experiência que mesmo o desafio motiva e tem como fazer essa questão de traduzir qualquer assunto para a população, né? Tem, Murilo, tem. Eu brinco que, assim, o jornalismo nos dá a oportunidade de falar desde a unha encravada até a física quântica. Você entendeu? Porque, assim, basta você ter humildade, né? E saber que você eu gosto de falar essa palavra ignorante, eu fico batendo nessa tecla, mas é que às vezes as pessoas se colocam num patamar que ela sai do salto, entendeu? Sai do salto. A gente não sabe das coisas. O próprio pesquisador, ele chega para a gente e fala, olha, isso é uma pequena contribuição da minha parte, porque, na verdade, esse conhecimento veio lá de trás. Quer dizer, ele próprio, quando faz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tem as referências bibliográficas que mostram justamente que aquilo que foi produzido não é fruto só dele, né? É fruto de uma história de pesquisadores que estão aí há milênios fazendo esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não sabe, a gente vai perguntar, a gente espera do pesquisador, de quem quer que seja, né, a generosidade, né, de nos explicar. Caso ele não tenha essa generosidade,
a gente vai buscar outras formas, né? Até que aquele conteúdo esteja suficientemente esclarecido para nós, a tal ponto que a gente consegue transformar aquilo em algo para o outro, né? Então, não é saber de tudo. Quando eu falo, inclusive, pedagogia da reportagem, então isso significa que os jornalistas sabem de tudo? Não, claro que não. A gente volta nessa tecla, a gente continua sendo ignorante, mas a gente aprende uma forma de passar isso para as pessoas, né? Então, é como se eu estivesse aqui te entrevistando. Vocês estão aqui me perguntando. Hoje, vocês vão carregar um pouquinho do que eu sou, né? Eu estou me expondo aqui. Então, vocês têm um conhecimento um pequeno, né, de quem eu sou, né? Pelo jeito que eu falo, pelas experiências que eu trago, né? Então, é um pouco isso, é você ter essa disposição de perguntar quantas vezes, né, forem necessárias para a compreensão daquele assunto, de tal forma que você consiga depois passar para as pessoas. Né? E isso, por isso que eu falo, vai desde unha engravada até física quântica. Web, e hoje a gente está vendo, você trabalha na Unicamp, então a Unicamp tem portal, tem blog, tem TV, tem podcast, enfim, né, tem várias mídias aí que ela atua, mas hoje há uma diversidade de mídias muito grande, e inclusive muita gente de casa produzindo conteúdo de divulgação científica, né? Você acredita que esse tema, né, a divulgação da ciência, está ganhando mais destaque com essa proliferação das mídias hoje? Eu acho que sim. Eu né, citei há pouco a questão da pandemia. É claro que eu não tenho assim, uma pesquisa, né, para te dizer, né, com certeza. Mas a gente, pela convivência, pelos relatos das outras universidades que a gente tem mais contato, né, USP, Unesp, todas que a gente fala sobre essa questão do aumento da consulta às redes, isso é unânime, né? Elas dizem que houve um aumento, assim, significativo, 300%, 400%, assim, e isso começou com a pandemia, né? E ainda bem criou uma rotina, né? Então, as pessoas estão acessando mais. A própria Unicamp, você vê, eu sou fruto disso. Por que eu fui contratada? Eu tenho 1 ano que eu estou na Unicamp, é um contrato temporário, espero que seja renovado. E eu fui contratada nessa leva, né? Vamos chamar mais alguém para dar um reforço na nossa parte audiovisual, porque o nosso canal do YouTube, aliás, gente, por favor, se inscrevam no nosso canal TV Unicamp YouTube, tem muito conteúdo legal, gente, tem milhões de matérias que vocês vão amar e vão poder trabalhar com seus alunos, porque é tudo bem legal, assim. Eu sou suspeita para falar, enfim. Mas, assim, o nosso canal, eu fui contratada nessa leva, né? Para ter justamente mais pessoas ali no audiovisual. Agora, recentemente, mais jornalistas foram contratados para o Jornal da Unicamp, que não é mais só online, ele é impresso também. Um produto lindíssimo, um material, um jornal, assim, eu tenho o maior prazer de ler aquele jornal, porque ele é muito bem feito, nossos colegas são excelentes profissionais. E como você falou hoje também, tem as pessoas que fazem isso de forma autônoma. Tudo bem, né? Os freelancers, né? Então, é lógico que quando você está atrelado a uma instituição, o seu trabalho acaba, né, ganhando mais, assim, um respaldo, né? Porque eu estou ali ao lado de pessoas que estão fazendo aquilo a vida inteira, né? Então, eu tenho colegas que têm 30 anos de profissão aí, então eu tenho todo um respaldo da equipe. Quando você está sozinho, você, né, de preferência, por exemplo, se um daqueles meus colegas amanhã, né, quiserem sair, eles já têm toda uma carga muito grande, então, tudo bem. Agora, eu, particularmente, eu não tenho condição de fazer um trabalho autônomo, eu não tenho repertório para fazer isso. Ainda. No caso da divulgação científica e em outros casos também, eu não dou conta de não trabalhar com equipe, porque o trabalho, eu acho, nosso, ele é essencialmente coletivo, cada um coloca uma... Por isso, quando vocês me
colocam assim no patamar que eu não mereço, eu gosto de pontuar, porque o que eu fazia e o que eu faço hoje, gente, não é fruto do meu trabalho. É um trabalho meu, mas é do fulano, é muita gente envolvida, e aí quando você leva o mérito sozinha, eu me emociono, Ah, porque assim, eu não mereço. Eu não mereço. Sinceramente, gente, estou me abrindo assim. Quem me conhece sabe que eu choro muito, mas eu fico segurando para não chorar. Mas assim, eu não mereço. Porque não é um trabalho só meu, entendeu? Mas enfim, desculpa. comunicação não é feita sozinha, né? É essa mensagem que você quer deixar aqui. E eu acho que vale até uma palmas para você Não, por que isso, todo não, o gente. trabalho, né? Com Desculpa a comunicação. vergonha aí, desculpa o vexame. Ai, meu Deus, eu me Mas seguro. é uma mensagem muito importante, porque a comunicação é feita com várias pessoas, não somente uma, né? Então, realmente, o seu depoimento aqui é emocionante porque mostra que tem outras pessoas por detrás, né? Antes de É um passar a palavra, tem visual, gente então. pedindo palavra aqui, quer manifestar apoio para você, eu já vou passar. Eu quero ler, gente, que a gente está falando aqui de processo de comunicação, e eu vou pedir, vou fazer essa ousadia, eu sei que o tempo está estourando, mas eu faço questão de ler um texto maravilhoso que a Ela escreveu no LinkedIn dela, que exprime essa questão do que é fazer comunicação e o que é mensagem. O título do texto é um texto bem rapidinho, bem curtinho, dá para a gente ler aqui de forma sossegada. O título do texto é Escrever é Cozinhar. Então vamos lá. Abre aspas para Eve Rios. No fogo baixo ou desligado por dias, ele não estraga, apenas apura. Pega mais o gosto ou perde o amargo. Parece comida, mas é um texto. Pelo menos o meu. É tão saboroso escrever. Mesmo antes da última prova e de saber se o gosto pegou, se não passou o sal, se faltou o doce. Começo num impulso de fome e jogo na tela, a panela, ingredientes que o apetite escolhe. Aos poucos, o paladar, que é o pensar, fica mais seletivo. Palavra por palavra, desejo contar o que anda pela cabeça e pelo coração, mas vem o estômago e diz: aplaque a fome da alma. E depois do fogo baixo ou desligado por dias, volto com uma pitada de realidade. Na ânsia de temperar melhor a letra. É hora também de deixar de molho o sentimento, para não queimar uma parte e mudar o gosto, o todo. Mas afinal, qual é o prato? Ou melhor, qual é a receita? Não sei. Essa é a graça, esse é o prazer. Apesar da escolha inicial dos ingredientes, é impossível saber o sabor da mistura. Como a fumaça cheirosa que se espalha e deixa no ar uma suspeita apetitosa, as linhas desenham um sentido oculto, só revelado ao servir a refeição. Sirva-se à vontade. Gosto mesmo é de cozinhar. Rios. Então, para nós termos certeza da mensagem que vai impactar as pessoas, só passando a mensagem, né? Exato. E esse texto é fruto da experiência que eu tenho ao escrever. Porque eu escrevo e depois eu deixo o texto lá quietinho. Aí eu volto. Aí eu refaço uma opção de coisa. Então, quando você está cozinhando, o fogo baixo, né? Você vai corrigindo a comida ali no fogo baixo, né? E então eu quis fazer essa analogia, né, com o texto, né? E quando a pessoa prova, né, cada um tem uma história, cada um tem um paladar, né? Então cada um vai receber aquele prato, por mais que ele esteja unanimemente gostoso, mas cada um vai saborear de uma forma, vai observar mais a pimenta, vai sentir mais o acre doce, né? Então, quando se escreve um texto, é assim também, você, por mais objetividade que você tenha, quando você o lança, cada um recebe de uma forma, cada um observa um aspecto que mais lhe tocou, conforme sua vida, conforme sua experiência, né? Então, como eu falei, eu gosto mesmo é de cozinhar. Bom, vamos reservar agora os 5 minutos finais para as manifestações das pessoas. Nossa, porque já está quase na hora. E antes, a Cláudia tinha pedido a palavra, mas eu queria só aproveitar aqui, ler algumas manifestações que já estão no chat, né? O Denis da Silva Gustavo, ele disse: estou gostando da ideia de fazer reportagens na escola, desenvolvidas pelos alunos e professores. Pode ser uma ótima ferramenta pedagógica. Parabéns, Hebe.
A Maísa Passoni diz, merece sim. Eita, humildade, está no lugar certo. A Rosângela Grigoleto diz, Hebe, bom dia, sou bióloga e muitas vezes tive dificuldade em sair das tecnices. Qual seria a melhor dica para mim? Então, olha, agradeço. Muito obrigada, gente. O professor falou, né? Faça a reportagem, que você vai ver o resultado. A bióloga como é que ela a chama? Rosângela. Rosângela, e quem falou aí da humildade, obrigada. Rosângela, eu acho que exatamente, você como bióloga encontra muitas palavras, né, que muitas vezes são difíceis de traduzir, mas trabalhe sempre com analogias sem esquecer das palavras. Então, vamos supor, você vai falar da mitocôndria. Mitocôndria, você vai criar outro nome para mitocôndria? Não vai. Mas você vai fazer uma analogia. Olha, a mitocôndria é como se fosse a bateria. Eu não sei se é isso, eu estou chutando, tá? Meu conhecimento não permite. Jornalista palpiteiro, viu, Rosângela? Oi? Jornalista palpiteiro, né? Exatamente. Não é que esses dias a gente fez uma matéria sobre esquizofrenia, né? E o professor falando, e tinha uma relação da mitocôndria, das proteínas, por isso que eu estou lembrando disso. Mas, enfim, então você vai trabalhando com analogias, você não precisa esquecer os termos técnicos, o tecnicês, desde que você faça essa tradução que a gente fala. E a tradução pode ser feita por meio de analogias, né? Por meio de histórias. Aí vai também da sua criatividade e da forma como você pensa assim, como o meu filho, pega dentro da sua casa mesmo, como eu vou explicar isso para o meu filho, como eu vou explicar isso para minha mãe, né? Para minha mãe entender, aproxima o conhecimento ali daquelas pessoas que você mais ama, né? Que você vai fazer. Aí aqui, mais comentários, a Rita Marim, parabéns pelo trabalho, a Francisneide Campos, parabéns pela exposição, a Patrícia Marquezine disse, que texto incrível, repleto de sensibilidade, a Simone Vilaça disse, que texto, amei, emocionante. Cláudia está com a câmera aberta, a Cláudia que já está ali, está doida para fazer uma manifestação, deixa eu passar para ela, senão ela vai me xingar daqui a pouco. Então vamos lá, Cláudia, pode abrir o microfone e falar com a Hebe. Bom dia a todos. Eu sou a professora Cláudia, do Observatório Ambiental, aqui da cidade de Hortolândia. Trabalho na prefeitura, sou professora já há 30 anos. E, nossa, acho que a sensibilidade, quando a gente vê, porque querendo ou não, você é uma artista, né, Hebe? A gente vê o repórter como artista, né? Então, assim, só por estar aqui eu já estou agradecida. Eu estive em um dos encontros presenciais e falei sobre isso até em um momento lá. Que nós, todas essas ferramentas para nós são novas e todas essas vivências são novas. Essa geração que está vindo, está tudo bem aí para eles, que eles já estão, né, acessando isso, entendendo. Para nós, que somos de uma geração que ainda, como professora, lousa, livro... e, no máximo, ali um bate-papo, uma conversa, né? Algumas estratégias, com certeza, que evoluíram, mas o podcast é alguma coisa muito, para a gente, às vezes, amedrontadora por conta dessa questão de a gente ter que falar, né? Expor e não ter um roteiro. Porque, às vezes, assim, eu não sei, você é repórter, você pode falar mais para a gente sobre ter roteiro, sobre o que falar, porque se você vai gravar, vai deixar registrado, depois do doutor alguém vai ouvir e falar, nossa, que besteira que essa pessoa falou, e aí eu acho que isso vai se aperfeiçoando com o tempo. Mas, assim, quando eu fui no presencial, eu falei que eu estou disposta, embora eu seja uma professora prestes a aposentar, mas estou na educação ambiental, eu quero muito me familiarizar com tudo isso, porque a gente ainda tem muito a contribuir. Então, eu acho que, assim, nós temos que igual quando você se emociona aí, você traz de uma forma leve a fala sobre tudo isso, eu tenho um monte de coisa escrita que eu gostaria de fazer um podcast sobre isso, sobre aquilo, e só que até agora não consigo fazer nada, nem gravar o áudio no celular. Mas aí você começa a falar, nossa, desmistificar, que eu acho que acho que esse é o objetivo, né? A gente desmistificar de que
nós não vamos ser jornalistas, não. Nós vamos trazer a nossa mensagem, abordar a nossa mensagem de uma forma que a gente consiga atingir esse público nessa nossa nova, nesse novo público, e fazer com que eles também, né? Porque o objetivo é fazer com que nossas crianças, nas escolas ou em qualquer outros espaços educacionais, tragam também as mensagens, falem, né, sobre os assuntos, diferentes assuntos, principalmente aí sobre as questões ambientais do nosso planeta, que são relevantes e são necessárias. Então, eu fico muito feliz, nossa, toda vez eu sou uma entusiasta da educação, sou uma pessoa que acredito em todo esse processo. Então, agradeço e estou ouvindo, eu falei, vou ouvir e vou fazer outra coisa, mas não, depois você para e fala, não, isso super vale a pena ouvir, não vai fazer outra coisa não, você vai ouvir. Ô, Cláudia, tá bom? Obrigada. É legal obrigada, é legal você tocar nesse assunto, eu não vou ser jornalista. Quando eu falo da reportagem, da pedagogia da reportagem, se você pegar a palavra reportar, né, o que o professor faz o tempo todo é reportar. O professor reporta o tempo todo, não é isso? Ele fica reportando. E a reportagem, que a gente fala de uma forma mais ampla para um público mais diversificado, diverso, né, amplo, aí realmente é outra coisa. Mas o que vocês fazem é reportar o tempo todo. E para reportar, você tem algumas técnicas, que a reportagem institucionalizada nos meios de comunicação, ela traz algumas técnicas que vocês podem aproveitar, né? Vamos falar uma que você trouxe à tona, perfeita, o roteiro. O roteiro é uma técnica de reportagem, né? É um instrumento nosso, que é essencial. Então, quando você vai fazer o podcast, você realmente é bom fazer um roteiro. Então, olha, eu vou começar com essa fala aqui. Aqui eu vou colocar o áudio do professor X, aqui eu vou dar espaço para os professores falarem, aqui eu vou dar espaço para os alunos falarem, de tal forma que você construa um conteúdo interessante, mas que não fique aleatório, que não fique perdido, porque senão você vai ficar uma coisa desinteressante. Então, o roteiro é uma das como é que fala? Das ferramentas essenciais para você fazer isso. A outra Muito ferramenta... legal. Oi? Muito legal, tem que ter um roteiro Não é? mesmo. E por isso que eu falo que a reportagem tem muito a contribuir, por conta... Deixa eu aproveitar que está no seu horário, e eu queria ler muitas pessoas fazendo muitos elogios para você. Então, tem aqui a Fabiola Cordon, que falou assim, vale chorar presencialmente quando são lágrimas de alegrias por transmitir tantos conhecimentos, frutos regados de alegria. Parabéns, Eve. A Miriam da Silva disse que texto lindo. O Alberto Luiz dos Santos também falou que o texto é lindo e sensível. A Patrícia Marquezine falou que está organizando a educação infantil e iniciando a experiência aí de podcast, né? Crianças Pequenas Surpreendem. E o Alberto falando que em Valinhos também está em curso um projeto de podcast, né, para a Secretaria de Educação. Aí a Denise também comentando que faz aqui uma pergunta, né? Como você acha que são as tendências e perspectivas para a educação ambiental diante desse cenário agora de um jornalismo mais educador, né? Um jornalismo educativo? Tá, então, aí, gente, como são 5 para as 11, então aí eu vou tentar ser rapidinho. Só terminando a questão da Cláudia, que eu acho que serve um pouco dentro daquilo que a gente estava falando, quando vocês forem fazer roteiro, etc., pensem muito no protagonismo dos estudantes. A reportagem que eu defendo como pedagogia, e você pede para o aluno fazer, é porque ele vai ser protagonista na construção daquele conhecimento. Então, se você, no podcast, desenvolve algo que você envolve seus alunos como protagonistas, gente, esse é o canal, na minha opinião. Com relação à questão ambiental, eu não sou expert, né, na questão ambiental, mas ela é urgente, ela está aí escancarada. Agora mesmo, se vocês entrarem no portal do Unicamp, o Jornal do Unicamp fez uma reportagem sobre o decênio decisivo. O que é? Se a gente não tomar medidas nesse decênio, né, depois vai ficar irreversível, gente. E a gente vai testemunhar isso, nossos filhos, nossos netos, ou seja, a coisa é absolutamente urgente. O que, vamos dizer, o jornalismo ambiental, como qualquer outro, né,
vamos dizer, tem de vantagem, não é vantagem, o que a pauta ambiental, né, ela tem vamos dizer assim, de atrativo, não é a palavra, mas a pauta ambiental, ela tem de vantagem, eu vou usar vantagem como palavra, que eu acho que é a que vai definir melhor, é que ela atinge todo mundo, não tem ninguém que vai falar, eu vou morar em Marte. Não tem, ela atinge todo mundo, ou seja, eu acho que você trabalhar com a pauta ambiental, você tem muita, é um leque enorme de possibilidades, você tem muitas pesquisas aqui sendo realizadas, pesquisas seríssimas, você tem autores, agora esse mesmo do Decênio Decisivo, que está no nosso portal, no Jornal da Unicamp, o professor Luiz Marques, que é especialista, e tem milhões de especialistas, né? Então, eu acho que trabalhar com a pauta ambiental hoje é uma obrigação, não é uma questão assim de, eu vou colocar lá, como era antigamente, né? Os professores de artes, eu ficava muito triste que a arte muitas vezes era vista na escola como uma coisa, se der, a gente faz artes. Eu ficava danada da vida porque eu achava que era mais importante. Então, é a mesma visão que eu tenho em relação à pauta ambiental, né? Ela é prioritária, não tem o que discutir. Então, e é prioritária, você tem muitas pessoas para falar sobre isso, você tem muitas formas de traduzir, porque a pauta ambiental, ela permeia todas as outras, né? Ela está na física, ela está na química, ela está na matemática, ela está na biologia. Então, você tem um leque, né, para trabalhar muito grande em todas as disciplinas, em história, geografia, português, né? Ou seja, é isso, gente. Só faltam 2 minutinhos. É isso aí, senhoras e senhores. Esta foi Hebe Rios, jornalista e já uma entusiasta ambiental e divulgação científica. Hebe, muito obrigado pela sua participação. Deixa só mais uma coisa que eu lembrei que eu acabei esquecendo de falar. Um comentário para você, Francisco. Não, eu quero dar parabéns para a Unicamp pela contratação da Hebe. Buscar os trabalhos científicos. Porque eu, que sou pesquisador e professor universitário, normalmente a gente fica em FAPESP, nas pontes tradicionais. E nós precisamos divulgar o trabalho científico para que a própria iniciativa privada invista e permita que as pesquisas se ampliem, sejam mais complexas. Assim como as nossas professoras têm que mostrar para o prefeito que vai entrar no próximo mandato que o projeto dela é extremamente importante. Então, parabéns à Unicamp. Foi mais uma vez inteligente. E continue assim. E muito grato. Isso. Imagina, eu agradeço, você é sempre generoso. E aí eu só queria deixar uma mensagem que é assim, dentro da Unicamp, dentro da universidade, existem aqueles pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Eu sou da bandeira ensino, pesquisa, extensão e comunicação. Me ajudem a defender essa bandeira. Tá bom, gente? Com certeza, Hebe. Um beijo grande para você, um abraço para todos aí da Unicamp e sucesso sempre. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre que quiserem, tá? Se quiserem fazer depois que eu não precise sair correndo, eu estou à disposição, porque eu gosto muito de Vamos sim. Tá bom? Vai ter ainda, tem 4 episódios, quer dizer, 5 episódios de podcast aqui para essa turma aqui. Quem sabe você não vem num dos episódios. E, inclusive, uma coisa que a gente fazia muito na TV, se quiser encaminhar as perguntas para mim, se tiver, né, alguma coisa muito específica, eu respondo, né, mando para você, Murilo, as respostas, e você encaminha para o pessoal. Com certeza. Quem tiver perguntas aqui, que não teve oportunidade, manda aqui para nós, que nós encaminhamos para a Hebe. Tá, joia. Um abraço, Hebe. Agora eu vou dar aqui abraço. As informações do curso para essa galera toda. Obrigadão. Tá, gente. Muito obrigada, viu, Francisco, Murilo e a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa entrevista. Obrigada. Tchau. Agora está todo mundo curioso, né? Como é que vai funcionar um curso de podcast, né, em podcast? Eu suspeito que sim, né? Bom, vamos lá, gente, ó. Vai ficar já. Eu vou pedir para a Vitória já colocar aqui os links. Coloca só do episódio 1, não coloca da surpresa, hein, Vitória? Coloca primeiro só da surpresa. Ou melhor, guarda aí, Vitória, guarda aí. Deixa eu explicar como é que vai funcionar. O curso de podcast vai funcionar da seguinte maneira. Vão ser 5 episódios, tá? Que vão ficar disponíveis
no Spotify. Eles vão ser liberados semanalmente. Hoje, então, vai ter o episódio 1, na sexta-feira da semana que vem, o episódio 2, depois o episódio 3, subsequentemente, tá? Todos no Spotify. Vocês vão poder escutar esses episódios a hora que vocês quiserem, a hora que vocês estiverem mais confortáveis. A gente está produzindo cada um deles com um carinho muito grande para trazer realmente dicas, para que vocês possam entender como que é a linguagem, os formatos. Tem essa questão que a Hebe trouxe, muito bem lembrada, da irreverência, né? Não precisa ser uma coisa muito fechada, mas tem espaço para tudo. Podcast não tem limites. As pessoas podem fazer qualquer tipo de linguagem no podcast. Existe, claro, obviamente, um formato que é mais popular, que é o que nós vemos aí as mesas cast, como um dos nossos convidados aqui do primeiro episódio chamou. Esse primeiro episódio, gente, nós entrevistamos dois jornalistas muito legais. Um jornalista e um professor historiador. O jornalista é o Lúcio Luiz, ele é um entusiasta de mídias, de podcast. Ele deu uma entrevista muito legal para nós nesse primeiro episódio, abordando a história do podcast, como que essa mídia se desenvolveu e quais os rumos que essa mídia vai tomar, além de dar algumas dicas prévias de edição, tá? Lembrando que nós vamos ter um episódio específico de edição. Então, o Lúcio Luiz vai abordar um pouco sobre a história do podcasting, como que ele surgiu, como que está se desenvolvendo e para onde vamos caminhar com o podcast. Mas também, eu fui buscar uma entrevista super legal com o Vitor Soares. Ele produz um canal de podcast, que fica a dica aqui para vocês acessarem, que é um canal de podcast chamado História em Meia Hora. Ele conta os fatos históricos, né, em meia hora. São 30 minutinhos cada episódio, então é até uma coisa legal para trabalhar com aluno em sala de aula, ou pelo menos como um material complementar, porque o Vitor, ele não só falou do canal dele, como ele falou um pouco sobre como que ele pensa que é o formato de podcast, né, como que deve ser, não ficar só amarrado nessa questão da mesa redonda, né, o MesaCast, como ele apelidou, né, ele chamou esse formato de podcast de MesaCast, falando, há uma ditadura hoje de MesaCast. Não precisa ser só MesaCast, pode ser entrevista, pode ser storytelling, pode ser radionovela. Bom, então, assim, esse episódio, o episódio 1, que é a introdução ao podcasting, vai ter, então, esses dois convidados especiais, que é o Vitor Soares, do canal História em Meia Hora, e o Lúcio Luiz, que é um pesquisador dessa mídia, tem um livro muito interessante, que depois nós vamos colocar lá no nosso grupo de transmissão, que é o livro Reflexões sobre Podcast, para quem quiser dar uma folheada ou buscar o livro, enfim. Então, o primeiro episódio de introdução ao podcast, depois nós vamos ter a parte de relacionar metodologias ativas com o podcast, de que forma que o podcast entra nessa conversa de metodologias ativas. Então, aí, semana que vem, nós vamos ter uma entrevistada muito legal, então vale a pena ficar atento também aí ao episódio da semana que vem. O terceiro episódio vai abordar a questão envolvendo a edição, né? Então, como é que vai funcionar essa parte toda de edição, quais são as ferramentas que estão disponíveis, né? Como que você consegue hoje, com o celular, gravar áudio de extrema qualidade, né? Então, tem técnicas para você captar o áudio pelo celular, para que ele fique bom, e isso tudo quem vai nos contar é o Rafael Bittencourt. Ele tem um programa de entrevistas em Piracicaba, é podcaster, trabalha também no projeto Ecoar, que é desenvolvido todos os anos aí em Piracicaba, promovendo a questão de produção de produtos educomunicativos. Então, o Rafael vai ser o entrevistado do terceiro episódio, que vai contar para nós como editar um podcast, quais dicas, quais ferramentas, né? Por fim, teremos o quarto episódio, no dia 25 de agosto, quando nós vamos fazer uma roda de conversa especial, que vai discutir o sucesso dos podcasts. A ideia aqui é trazer pessoas que estão produzindo podcasts, pessoas que estão empenhadas em levar esses conteúdos nesse formato diferente, vai trazer, nós vamos ter essa roda de conversa especial. Aí a gente faz uma pausa. Na semana seguinte, nós vamos ter um encontro presencial, que vai ser em Vinhedo, com a oficina Produzindo uma Radionovela. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma história do Lamba, nós vamos levar, e vocês vão gravar
o podcast. Vocês vão ser os produtores e as produtoras deste podcast que nós vamos fazer lá em Vinhedo. Então, uma dica que eu já dou, já vai treinando a voz, já vai vendo aqui entre vocês, quem já tem aqui, eu sei que vocês se comunicam, já vai vendo quem tem uma voz mais com cara de Lamba, quem tem mais uma cara de Seu Mandilson, de Lalá, já vai se preparando quem vai ser o locutor, né, quem vai ser o narrador da história. Então, lá em Vinhedo, nessa oficina, nós vamos fazer, então, a gravação dessa radionovela, que depois, essa oficina, ela vai se transformar no 5º episódio. O 5º episódio vai ser a edição da radionovela que nós vamos produzir da Turma do Lamba. Então, conto com a participação de todos vocês. É importante dizer que é preciso ter presença, né? Então, tem que participar, a gente está para ter o certificado aí, 75% de presença nas atividades. Então, como é que vai funcionar isso? Aqui, já nessa live, já tem aqui o chat funcionando como presença. Mas nos episódios de podcast, sempre quando nós lançarmos o episódio podcast, vai ficar liberado no blog do site do Consórcio PCJ um formulário para vocês responderem sobre aquele episódio, comentando, falando o que achou, e aí esse formulário vai contar como presença. Então é importante assistir o episódio, porque no formulário vai ter perguntas sobre o episódio, e aí responder esse formulário que vai contar como presença. Aí o certificado, para aqueles que tiverem a participar, ouviram os episódios, se vocês assistirem os episódios do podcast, já vai ter a presença confirmada, a presença mínima para poder receber o certificado, tá? Mas é importante, é legal que vocês participem da oficina que vai acontecer no dia 1º de setembro em Vinhedo. Mais para frente a gente vai dar detalhes sobre essa oficina. E agora, para o episódio 1, como eu falei, de uma surpresa. Qual que é essa surpresa? Nós ficamos tão encantados com os depoimentos e as dicas que o Vitor Soares, do canal História em Meia Hora, nos deu, que falou assim, não dá para reduzir ele a alguns minutos, né? Então, nós produzimos um episódio extra, um episódio só com o Vitor, onde ele vai contar toda a história dele com o podcast. Ele é professor, ele é formado como em História, né? Ele foi professor de História e hoje já teve que abandonar a profissão de professor de História para ensino médio para cuidar exclusivamente deste canal de podcast, o História em Meia Hora. Então, hoje, na realidade, vão ser liberados 2 episódios para vocês. O episódio 1, que é uma introdução ao podcast, e depois o episódio extra, que vai contar aí um pouco, vai dar mais detalhes sobre esse canal super interessante do História em Meia Hora, produzido por Vitor Soares. Então, esse é o presente que a gente produziu com muito carinho para vocês, para que vocês aproveitem. Então, podem ouvir a hora que quiserem, quando quiserem, quantas vezes quiserem. O interessante do podcast é justamente isso. Por isso que a gente quis fazer um curso já em formato de podcast, que é para que vocês possam escutar quando quiserem e quantas vezes quiserem. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o áudio para trás e escuta de novo. Então, essa vai ser a nossa dinâmica aqui do nosso curso. Vou pedir aqui o apoio da Vitória, pode colocar já os links do episódio 1 e do episódio extra aqui para o pessoal. Só queria lembrar uma coisa, como nós subimos os episódios agora de manhã no Spotify, pode ser que ao clicar nesses links vocês ainda não consigam abrir o episódio, porque o Spotify leva algumas horinhas para poder fazer a validação do arquivo, tá? Porque tem todo um controle para ver se não tem nenhum tipo de ofensa, enfim, né? Se esse conteúdo não é um conteúdo nocivo. Então, assim, mas já estão os links aí. Depois, assim que nós tivermos já a liberação no Spotify, nós vamos encaminhar no grupo de transmissão. Também vamos disponibilizar no grupo de transmissão resumo sobre as pautas e os conteúdos dos episódios, para que vocês tenham esse material, e dicas também de conteúdos complementares. Então, fiquem atentos ao grupo de transmissão, para que vocês fiquem por dentro também desses conteúdos complementares, tá bom? Então, eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, pode pedir a palavra, senão a gente podemos encerrar a live e aguardo todos vocês no próximo encontro.
O Douglas está perguntando quem não é assinante do Spotify. Não tem problema. Quem não é assinante do Spotify, a diferença de ouvir, baixa o aplicativo no celular, escuta o podcast normalmente. A questão da diferença de quem é assinante e quem não é assinante do Spotify é de que tem propagandas do Spotify no meio das transmissões. Então, não tem problema. Pode baixar, faz uma conta no Spotify, não tem problema nenhum. Só que, quando vocês forem ouvir músicas no Spotify, ele coloca ali algumas propagandas do Spotify, tá? Mas não tem problema, não. E também, sim, Denis, nós vamos colocar os links dos episódios no grupo de WhatsApp, assim que a gente já vê aqui que o Spotify liberou, né? Estamos lá sob consulta do Spotify, mas já está cadastrado, a gente só está aguardando a liberação do Spotify. Assim que ele liberar, nós vamos colocar no grupo de WhatsApp para vocês ouvirem. Podem ouvir à vontade, quantas vezes quiser. Lembrando de depois que terminar de ouvir o episódio 01, de pegar e ir até o site do consórcio PCJ, no www.agua.org.br/blog, tá? Dentro do canal do blog vai estar lá. Episódio número 1 do curso podcast, questionário. Aí vocês respondem, vai ter o link para vocês acessarem o questionário e responderem as perguntas do episódio para contar como presença, tá bom? Então, no mais, é isso. Francisco, passo a palavra para você fazer o encerramento aqui do nosso encontro, da live com Web Rios e também desse lançamento do curso de podcast para o uso de metodologias ativas em sala de aula para as educadoras do Projeto Gota d'Água, e não só do Projeto Gota d'Água, Francisco. Nós temos inscritos aqui do Paraná, de Minas, do Nordeste, temos pessoas do Brasil inteiro fazendo o curso com a gente. Excelente, Murilo, parabéns a você, a nossa querida Andréa Borges, nossa gerente técnica e coordenadora de educação ambiental, que está participando de um congresso em Brasília, não pôde estar diretamente conosco, mas está representada pela Vitória, Zé César, Eduardo e toda a equipe, né? Parabéns a todos. Gratos a vocês que estão nos prestigiando, em nome do nosso prefeito de Limeira, Mara Bottioni, presidente do consórcio, de todos os associados, nossa gratidão. E uma lembrança importante, Murilo. Eu falei rapidamente porque a Web Rios estava saindo. Mas veja bem, os prefeitos, de forma legal, como o novo marco legal do saneamento, têm recebido imposições e metas para atingir a universalização do saneamento e outras missões importantes do meio ambiente. Então, o podcast e outras ferramentas poderão permitir o quê? Justamente que os envolvidos demonstrem para os gestores públicos, quer sejam municipais, estaduais ou no âmbito da União, a importância dessa comunicação e que essa comunicação vai poder auxiliar um gestor público a atingir as metas que estão sendo cobradas por lei. E, ao mesmo tempo que essa divulgação é feita, não será apenas o gestor ambiental que estará com interesse para investir numa sensibilização ambiental. O empresário também terá esse interesse, porque ele terá retorno com isso. Ele irá construir ferramentas para ter mais matéria-prima, para ter mais absorção da sociedade com novidades. Então, eu diria o seguinte, essa ferramenta que nós estamos lançando hoje, ela, somada a inúmeras outras que existem, faz com que a gente reinvente formas, da palavra, né, Murilo, que eu não posso deixar de dizer, da garantia da nossa sustentabilidade. Precisamos ter sustentabilidade dos nossos programas de educação ambiental, que eles tenham injeções de recursos e os investidores desses programas se sintam como privilegiados, porque estão investindo em algo que, ao mesmo tempo que trará resultado para a sua empresa, trará resultado para a qualidade de vida e para a sociedade. Então, eu acho que isso não tem preço. Então, grato a você, passo para você os encerramentos, ou outros colegas que queiram falar, mas eu diria o seguinte, o dia de hoje, Murilo, foi especial. Pela presença da Eva, de todos se manifestaram no chat, com a palavra. Vitória. E vamos transformar, sim, essa vitória num desafio. Um desafio para concretizarmos as orientações, as sugestões que aqui foram abordadas. Muito grato a todos. Tenham um excelente dia, um excelente final de semana.
Mas antes da gente encerrar, Francisco, vamos fazer aqui uma enquete rapidinho agora, todo mundo, quem quiser falar, abrir o microfone e falar, quem quiser colocar no chat, coloca. Qual Excelente. é a palavra que representa o dia de hoje, esse encontro de hoje para vocês? Que palavra que vocês acham? Para você, Francisco, qual que seria uma palavra que representa esse encontro de hoje? Sustentabilidade. Sustentabilidade. Quem mais? Quem? A Simone está aí com a câmera aberta, quer falar alguma palavra? Quem? Rosângela? Inovação. Inovação. Quem mais? Humanização, estão falando no site, no chat. Sair da caixa, conhecimento, frutos, inovação também sendo falado. Eu acho que a gente poderia, assim, inovação e sustentabilidade, né? Porque a inovação vai trazer a sustentabilidade para o futuro, não é? É os desafios que fazem, que nos forçam a inovar para causar essa sustentabilidade. Então, eu queria pedir agora o apoio da Vitória, que está aí sendo está nos ajudando aqui com essa transmissão. Vamos pedir agora para todo mundo abrir, quem quiser, quem se sentir confortável, obviamente, abrir a sua câmera, vamos fazer uma cara de inovadores sustentáveis. Então, vamos lá. Se puder, abrir a câmera, abrir para a gente registrar aqui esse momento, fazer um print aqui da tela. Vou pedir para a Vitória fazer isso daí. Então, todo mundo, quem puder, abrir a sua câmera para a gente poder ter a fotinho de todos vocês. Vamos fazer uma cara, então, de inovadores sustentáveis, hein? Como que é uma cara de um inovador sustentável? Então, vamos lá. Vitória, dá um ok aí no chat, quando você já fizer o print. Ó, vou fazer minha cara de inovador sustentável. Ó. Todo mundo fazendo cara de inovação aí. Printou! Aí, salva de palmas para vocês. Muito obrigado por terem vindo, de estarem aqui conosco nesse encontro, nessa live, e aguardo a todas e todes ouvindo os episódios dos podcasts, do curso de podcast no Spotify, e assim que a gente já tiver aqui a liberação no sistema do Spotify, a gente já coloca lá no grupo para vocês, tá bom? Quem ainda não está cadastrado no grupo, a gente vai fazer o cadastro, a gente vai mandar qualquer coisa, entre em contato pelos e-mails imprensa@agua.org.br ou pelo ambiental@agua.org.br. Nos vemos até o próximo, até o primeiro, porque vocês vão me ouvir muito aí esses próximos dias. Até o primeiro encontro, então, gente. Um abraço, bom curso a todos e um bom dia, um bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.